Estamos de volta com a parte 3 do informativo 872 do STJ. Reiniciamos ainda nos julgados da quinta turma e o primeiro foi inserido no Código Penal, destaque da seguinte forma: a data base para a concessão de benefícios na execução penal é a da última prisão efetiva, quando o apenado esteve em liberdade provisória após prisão preventiva. Então imagine um caso assim, o Pedro foi preso preventivamente em 10/1 de 2020. Ficou preso até 10/6 de 2020 e aí obteve liberdade provisória. Beleza. O processo continuou e aí lá em 2022 foi transitada em julgado a condenação e ele foi recolhido para a prisão definitiva. Beleza? Aí vem a pergunta: qual é a data base que vai ser utilizada para fins de progressão de regime? Vai ser a data da primeira prisão preventiva, lá em 10/1 de 2020, ou vai ser a data da última prisão, que é, no caso, a prisão definitiva, nesse caso concreto, lá em fevereiro de 2022? Resposta: vai ser a data da última prisão efetiva. Beleza? Qual é o ponto central aqui? O ponto central é saber que não houve continuidade nesse caso. Ele foi preso, foi solto, depois foi preso, tá? Então, esse período que ele ficou preso lá no começo vai contar como detração de pena, mas não vai ser data base para efeito de progressão de regime. Então, duas situações bem diversas, tá? Imagina que o Zezinho foi preso preventivamente, ficou preso até o dia da condenação com trânsito em julgado, e aí o que aconteceu? Continuou preso, porque foi condenado. Nesse caso, a data base é a data que ele efetivamente entrou na prisão, lá atrás, lá quando teve a prisão preventiva dele. Agora, se tem um intervalo de liberdade, já não tem como considerar, porque aí nós já não temos, de fato, uma prisão ininterrupta. E aí, realmente, esse intervalo ele vai impedir que seja utilizada a data base, mas, claro, né, vai ser possível fazer a detração do período que ele ficou preso. Então, como é que ficou o destaque? A data base para a concessão de benefícios na execução penal é a da última prisão efetiva, quando o apenado esteve em liberdade provisória após prisão preventiva. Seguindo em frente, agora julgados da sexta turma do STJ, o primeiro foi inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: não é possível a condenação amparada em prova desconforme com o procedimento de reconhecimento de pessoa previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal e não corroborada com elementos autônomos e independentes suficientes por si só para lastrear a autoria delitiva. Gente, esse ponto, né, do reconhecimento de coisas e pessoas, o procedimento lá do artigo 226, tem sido muito frequente em informativos do STJ, porque, gente, aqui nós temos um artigo que venceu na vida, ele saiu do nada. Então, lá em 2025, ele era tido como uma mera recomendação pela jurisprudência, como se o legislador estivesse simplesmente fazendo recomendações, né? Mas era esse o status dela. E aí houve uma virada jurisprudencial a partir de 2020, entendendo que se trata de um procedimento imperativo, que, caso não cumprido, leva, inclusive, à nulidade. E aí, nesse meio do caminho, tivemos a resolução 484 de 2022 do CNJ, trazendo procedimentos rigorosos nesse sentido, e tudo isso culmina no tema repetitivo 1258 do STJ, que traz essa questão da obrigatoriedade, saiu lá no informativo 856 do STJ, onde nós comentamos de uma forma bem detalhada esse tema 1258. Então, se você quiser ouvir, vá lá, informativo 856 do STJ, é do ano de 2025 ainda, tá lá de junho, mais ou menos, julho, salvo engano, enfim, tá? Então, por isso que é um artigo que venceu na vida, né? Começou como uma mera recomendação, passou muito tempo sendo uma mera recomendação e hoje nós temos uma tese vinculante. E, gente, esse julgado de hoje, especificamente, ele é muito importante, não por trazer uma novidade, mas porque ele trata
de um caso que foi fundamental para essa virada jurisprudencial, que é o caso Paulo Alberto. Quem é o Paulo Alberto? É um homem trabalhador que não tinha antecedentes criminais até então. Ele trabalhava de porteiro, e é bom que se diga, um homem negro, periférico. E alguém teve a brilhante ideia de pegar uma foto dele em rede social e colocar no livro que era utilizado para identificação de suspeitos lá na delegacia de Belford Roxo. E aí, gente, acreditem, ele foi identificado incorretamente em mais de 60 processos, simplesmente com base em reconhecimento fotográfico. Então, basicamente, a pessoa foi assaltada. Quem é que foi? Ah, vou lhe mostrar aqui umas fotos, vê se você identifica. Aí o pessoal viu, ó, parece esse rapaz aqui, deve ter sido ele. Foi ele. Foi ele mesmo, tem certeza? Ah, agora eu estou lembrando, foi ele com certeza. E o pobre do Paulo Alberto respondeu a mais de 60 processos, gente. 60 processos. Em 2020 ele chegou a ser preso. E aqui nós temos mais um processo em que o STJ reconhece ele como inocente, anula o reconhecimento fotográfico que foi feito de forma irresponsável. E ele afirma que houve uma violência processual sistêmica em face do senhor Paulo Alberto. Classifica, inclusive, como irresponsabilidade consciente dos diversos órgãos, tanto dos órgãos policiais quanto do Ministério Público, em sustentar a acusação com base tão somente nesse reconhecimento fotográfico, quanto do judiciário de chegar a condenar. Então, realmente, gente, isso aqui foi uma situação muito absurda, né? E muito grave que aconteceu com esse senhor e que meio que foi um dos grandes estopins para essa virada jurisprudencial, para realmente se verificar o absurdo que era essa situação de simplesmente não levar a sério o procedimento do artigo 226 do CPP, escancarando o quanto isso pode levar a situações perigosas e injustas e que quase sempre causam injustiça com pessoas que fazem parte de grupos sociais que são marginalizados. Então, realmente, essa decisão, não essa decisão especificamente, mas esse caso foi muito importante para isso. Então, como é que ficou o destaque? Não é possível a condenação amparada em prova desconforme com o procedimento de reconhecimento de pessoa previsto no artigo 226 do CPP e não corroborada por elementos autônomos e independentes suficientes por si só para lastrear a autoria delitiva. E seguindo mais uma vez em frente, vamos para o último julgado de hoje. Finalmente, ele foi inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: são nulos a inquirição de testemunhas e o interrogatório protagonizados por magistrado que adota postura inquisitorial, em lugar da atuação residual e complementar necessária para preservar a imparcialidade e o contraditório. Então, gente, o que nós temos no CPP sobre essa questão da inquirição da testemunha? O CPP hoje, ele adota o sistema do cross-examination, ou da inquirição direta, que é aquele sistema em que a pergunta é feita diretamente pela acusação ou pela defesa à testemunha. Antigamente era muito esquisito. Antigamente você fazia a pergunta, você dizia: excelência, eu quero saber se a testemunha viu o Zezinho cometer o crime. Aí o juiz perguntava: testemunha, você viu o Zezinho cometer o crime? Então olha só o poder que você dava para o juiz, né? Ele centralizava tudo. E aí ele já fazia um filtro nesse momento do que ele perguntava, do que não perguntava, já muitas vezes fazia a pergunta do jeito dele. Gente, isso aqui é uma lógica totalmente presidencialista, né? E aí supera-se esse paradigma com a inquirição direta, onde o advogado pergunta diretamente para a testemunha e o MP da mesma forma, né? E aí, o parágrafo único do 212 diz que sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição. Por que complementar, gente? Porque, infelizmente,
Isso é real, tá? Isso é dia a dia. Quem advoga sabe. Tem muito juiz que tem síndrome de protagonista, que quer tomar os atos processuais para ele. E aí tem juiz que já se faz ele próprio de acusação, de defesa, de julgador, ele faz tudo, né? Ele cruza a bola e corre para cabecear e se duvidar ele ainda fica dentro do gol para tentar defender. E aí, gente, isso viola a imparcialidade, isso viola o contraditório, isso viola a paridade de armas. Nesses casos em que há um protagonismo excessivo do juiz na produção de prova, é possível sim o reconhecimento da nulidade da instrução. Por quê? Porque adota-se o sistema acusatório, onde o juiz é um terceiro imparcial, e não um sistema inquisitorial. Então, gente, não é possível esse protagonismo. Esse protagonismo pode sim levar a uma nulidade. Ah, professor, então o juiz tem que ficar na audiência igual a um pomba-lesa, igual a uma mosca morta, só olhando o que acontece? Não, não é isso não. O juiz, ele tem um papel muito importante, ele que julga. Então, claro que ele tem que esclarecer aquilo que não ficar claro, mas ele não tem que tomar a tarefa de acusar para ele. E no caso concreto, o que se percebeu? O Ministério Público fez perguntas bem breves, a defesa também, e a juiz, Tome, assumiu a condução da audiência como um todo, formulou um monte de perguntas, insistiu em muitos detalhes acusatórios, induziu respostas, explorou contradições, quase como se estivesse acusando. Talvez tenha sido promotor de justiça há pouco tempo, tenha virado juiz e aí ainda não tinha perdido o costume de acusar, né? Então, enfim, temos aqui uma violação do princípio acusatório e isso conduz com certeza a uma nulidade. Então, como é que ficou o destaque? São nulos a inquirição de testemunha e o interrogatório protagonizados por magistrado que adota postura inquisitorial, em lugar da atuação residual e complementar necessária para preservar a imparcialidade e o contraditório. E, meus amigos, por hoje foi isso. Estamos chegando perto de acabar esses informativos de 2025, né, gente? Que bom, porque o ano já está acabando e a gente tem que acabar também esses informativos. Então, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final e até a próxima.